Olá, é o Sérgio de novo. No vídeo anterior eu contei como que foi mais ou menos minha... Como é que eu me sinto, como que são minhas particularidades, etc, né? Nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre a minha infância. Como que foi minha infância? Foi ruim? Não. Foi muito boa, pra falar a verdade. Porque eu não tinha tantas preocupações. Na verdade eu sabia que tinha algo errado comigo. Eu sempre soube, assim. Porque eu sentia que... Assim, eu fui... Eu não diria muito... Acho que eu diria que eu era muito e ainda sou muito sensitivo. Então eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia o que. Na escola era bem complicado. Eu era um menino muito disperso que não se importava em estudar. Não via nenhum sentido nisso. E também, naquela época, os professores não ajudavam. Não ajudavam muito. Então, quer dizer, eu nem sabia o que eu tinha. Pra mim eu era o único garoto... Opa, desculpa. Pra mim eu era um garoto disperso. Só isso. Vamos ver, naquela época não se usava bullying, né? Mas eu sofri muito, assim. Não que seja ruim. Não que foi... Pelo menos ruim pra mim não foi. Porque eu sempre tento tirar uma coisa negativa e uma coisa positiva, entende? Então tudo, tudo que fizeram de mal pra mim, de certa forma eu aprendi um pouco. Então eu era, digamos, muito zoado, assim. Mas eu não me importava. Não me importava porque eu nunca sofri, eu nunca apanhei. Nunca. Quando eu comecei a adquirir uma ação mais defensiva, assim, com uma rocha. Então, por exemplo, eu sabia que as pessoas estavam falando mal de mim, os garotos, mas ninguém falava na minha cara. Então eu coloquei isso na cabeça. Se ninguém fala na minha cara, por que eu vou me importar? Se tiver alguém falando na minha cara, aí eu vou querer tirar satisfação. Mas se não... E essa era a escola. Eu fui levando a escola, levando. E, eu, e nesse começo, acho que foi quinta, sexta, eu não lembro quando que foi, mas foi quando eu comecei a ir na psicóloga. Mas mesmo naquela época não foi diagnosticado isso em mim. Então, eu não tenho os detalhes, mas eu era só mais um garoto disperso, assim. As minhas brincadeiras eram bem específicas. Eu gostava muito de boneco. Então eu tinha um... Ó, eu me lembro bem até. Eu tinha um boneco do Hércules. Adorava Cavaleiros do Zodíaco. Por falar nisso, Cavaleiros do Zodíaco foi ótimo pro meu crescimento. Assim, as pessoas que falam mal de animes, assim, deviam ver com outros olhos, assim, porque muitos deles são formadores de caráter. Então, uma das coisas que às vezes eu ficava triste e não me fazia desistir era lembrar do Cavaleiro Zodíaco, que o foco central do anime, para quem não conhece, é isso: lutar sempre e desistir jamais. Esse foi o principal foco do desenho, e isso que eu levava em conta, não desistir. Então, mesmo quando um coleguinha era mal comigo, assim, eu lembrava, assim, partes do desenho, era bem legal. Mas voltando às minhas brincadeiras, então eu tinha muitos bonecos. Tinha o boneco do Hércules, eu tinha o boneco dos Cavaleiros, eu tinha bichos de pelúcia, um urso, eu tinha um Mickey. Tem até hoje esse boneco. Então eu gostava de juntar todos eles na mesa, assim, e montar as minhas histórias, entendeu? O grandão era o vilão, às vezes o pequeno era o herói, e era muito legal. E eu tinha uma filmadora antiga, desculpa, eu tinha uma filmadora antiga e eu filmava isso. Eu nem acho que eu nem tenho mais
essas fitas. Mas era muito legal. E era sempre isso. Tudo esquematizado, assim. Uma das coisas que a psicóloga falou pra mim é que eu não consigo viver sem um plano, assim. Eu tenho que ter um plano sobre tudo. Então, todas as minhas ações, até as brincadeiras eram pensadas, assim. E, claro, eu tinha muita imaginação, entendeu? Na minha época, hoje não é mais assim, mas na minha época passava o caminhão de gás e ele falava, olha o gás, olha o gás. Aí eu tinha uma poltrona em casa que eu ficava bem no canto dela, quase quebrando o braço na minha mãe, ficava doido. Ficava gritando, olha o gás, olha o gás. E era muito legal, assim. E bom, voltando. E além das brincadeiras específicas, naquela época eu não comecei a escrever ainda, mas eu pensava muito, muito. Então, a partir de um tempo eu era tranquilo, não pensava assim em mim, assim, essas coisas. A partir de um momento que eu comecei a pensar assim, vendo o que tinha de errado comigo, essas coisas. Eu sabia que tinha alguma coisa, só que eu não conseguia eu mesmo descobrir o que era. Até, até eu ir pro desenho, né? Eu comecei a desenhar as bolinhas, aqueles bonecos palitos, sabe? Então, eu costumava desenhar esses bonecos. E aí que eu me sentia assim, eu mesmo, entende? Foi aí que eu fui começando a me descobrindo, fui vendo coisas, técnicas de desenho, assim, não desenho tão bem, não desenho bem, assim, mas eu desenho o suficiente pra mim. Até hoje melhorei muito, assim. E além do desenho, o que mais? Ah, na época eu gostava, acho que toda criança gostava, mas eu gostava muito de dinossauros. Tanto que eu era tão viciado em dinossauros que eu sabia de cor e salteado não era todos, mas pelo menos a cadeia a cadeia principal de carnívoros, herbívoros, eu conhecia todos, assim. Eu só não gostava daqueles que voavam, né? Não sei porque, não gostava. Mas, assim, quando estreou Jurassic Park, assim, nossa, pra mim foi... Eu ficava... E, se eu não me engano, teve uma exposição no Shopping Eldorado com os robôs e dinossauros. Foi até muito engraçado que quando eu entrei lá pela primeira vez, assisti uma série chamada, acho que é o Elo Perdido, se eu não me engano. Eu não tenho certeza. Tinha um dinossauro igual ao da série. Só sei que fui com a minha irmã, né? Pulei em cima dela na hora, assim, achava que era de verdade, assim. Mas é isso. Em minha infância foi sempre assim. Fui tratado como o garoto disperso, né? Muitas vezes chamado de burro. Porque pra mim aquilo lá não tinha sentido nenhum. Assim, pra que estudar? Pra que aprender, assim? Minhas matérias favoritas eram o que? Ciências. Matemática eu botei na cabeça que eu não gostava, então não gostava mesmo, assim. Era mais ciências, ver como funciona o corpo humano, assim. Já era uma escadinha, porque hoje eu estudo muito sobre o cérebro. Naquela época eu gostava de saber como que funcionava o sistema circulatório, o coração. Eu ficava olhando para as veias do meu corpo, assim, e pensando e tentando imaginar dentro da minha cabeça como que aquilo funciona, assim, sabe? Era muito bacana. E deixa eu ver o que mais. Eu sempre fui muito amado, sabe? Minha mãe sempre foi espetacular, assim, a mãe das mães. A gente brigava muito, isso é fato. Mas, tipo, ela era a única pessoa que me entendia, assim. É possível até que ela poderia ter tido aspe, assim, porque ela me entendia demais, assim, sabe? Só com um olhar, assim, e era só ela, até hoje. Eu não conheço ninguém
me entenda perfeitamente, assim. Além de mim, hoje, claro. Mas é isso, minha infância foi muito boa, só que foi meio ruim por causa disso. Quando eu comecei a ir na psicóloga, né, eu não queria falar com a psicóloga. Eu falei, pra que eu vou nessa porcaria de psicóloga, né? Eu ficava brincando, mas eu não sabia qual que era o problema. Porque eu achava que psicólogo era coisa de louco, né? Assim, você assistir muito filme, isso que dá, né? Você pensa besteira. Pior que tem muita gente hoje em dia que pensa nisso, né? Que psicólogo, psiquiatra, é coisa de doido, né? Não, enfim. Eu ficava brincando muito e sempre aquelas brincadeiras de... Eu gostava muito de Genius, aquela das cores, sabe? Que mais? Eu sempre gostei muito de Lego, montar. Sempre gostei muito. Lego, até aqueles bloquinhos que formavam casinhas, assim. Eu queria sempre formar uma casinha meio específica. Eu acho que eu sempre fui muito... Sempre fui, desde aquela época eu era muito... Não sei se eu diria... Não sei se a palavra seria planejador, mas... Acho que se encaixa. Eu planejava muito. E era muito complicado isso, porque às vezes eu ficava muito frustrado se o plano não dava certo, entendeu? E claro, na escola eu tive minha primeira paixonite assim da vida, assim. E lógico, assim, eu não tinha coragem de falar com ela, e não queria nem. Assim, eu vivia no meu mundo fictício, entendeu? Eu achava que ela me conhecia, sabe? Não sei se vocês assistiram um filme chamado... Ai, pô, eu não vou lembrar. Mas no próximo vídeo talvez eu lembre. Aí eu falo. Mas é um cara que era gordo, gostava de uma menina que ele via de uma forma diferente. Ele via ela toda magra, toda perfeitinha, só que na verdade ela não era, entendeu? A vida não é um conto de fadas. Quer dizer, pra mim é assim, eu acredito nisso. Mas isso é assunto pra outra história. Então eu acho que é isso. Minha infância foi muito boa. Assim, conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo as coisas dentro de mim. Então, assim, e eu, uma parte não se importava, outra se importava. Essa parte que foi se importando foi procurando as coisas, eu fui vendo coisas específicas para mim. Por exemplo, coisa dos dinossauros, a coisa do anime, a coisa do desenho. Aos poucos eu fui moldando a minha cabeça para eu chegar onde eu estou hoje. E não foi fácil, porque eu fazia muita coisa errada. Assim, para 10 coisas erradas, acho que 3 eu acertava. E eu queria mudar essa situação. Foi todo um processo, eu era muito bagunceiro. Hoje eu já não sou tanto. Concordo que eu sou um pouco, mas eu não sou tanto. E não foi fazendo nenhum método convencional. Assim, a minha psicóloga ia conversando comigo. A minha mãe também. Opa, a gente tinha aquela convivência lá, meio complicadinha, mas eu vivi muitos momentos bons com ela. Mas eu sei que naquela época, teve uma época que eu comecei a pensar muito no que eu queria mudar. Não queria mudar, acho que mudar não seria a palavra, porque eu nunca ia mudar. É mais descobrir o que eu tinha de errado, que nem é tão errado assim, né? Eu às vezes eu quase considero como um dom, assim, uma nova maneira que me deram de enxergar o mundo de outra forma, porque o mundo está muito desvirtuado, então a gente tem que enxergar o mundo de outra forma. E eu tenho essa capacidade de enxergar o mundo de outra forma. Mas naquela época eu era apenas uma criança. E o processo foi muito lento. Muito. Mas é aquela coisa que você tem que fazer sozinho. Você tem que ter na cabeça que você quer
saber o que tem de errado com você e que você vai conviver com isso. Você tem que... A primeira palavra que vem à mente seria autoaceitação. Você tem que aceitar quem você é. Aceitar, entendeu? Você não vai ser normal que as outras pessoas. Desculpa. Você não vai ser normal como as outras pessoas. Você nunca vai ser. E agradeça por isso. Porque as pessoas normais, elas têm uma visão limitada do todo. Não, elas têm uma visão limitada de tudo. Você, além de ter essa visão, você tem uma visão mais ampla. Então você pode ser apto a realizar grandes coisas, porque você enxerga mais. Você enxerga o que uma pessoa normal não enxerga. Você sente. Quer dizer, mais ou menos, né? Mas a pessoa normal pode sentir uma coisa e você outra, entendeu? Então, assim, não ache que você é uma aberração. Que você não é uma aberração. Você ganhou um dom. Um grande dom. E você agora vai descobrir como usá-lo. É difícil. Quer ver? Vamos ver. Se, por exemplo, heróis. Claro que vai ter gente que não gosta de heróis. Mas tenta focar nisso, por exemplo. Homem-Aranha. O Homem-Aranha não começou batendo em todo mundo, ganhando de todo mundo. Se você for ler as revistas, ele foi aprendendo. Ele foi descobrindo que com grandes poderes há grandes responsabilidades. O mesmo com o Noxco. Entendeu? A gente não tem que ser rápido, ávido a mudar, a ser normal. A gente não precisa fazer isso. A gente tem que ir aos poucos. Primeiro, autoaceitar. Aceitar quem você é. A pessoa que você é. Segundo, seria o que você quer ser. Você já se aceitou? Então, agora, que tipo de homem, mulher você quer ser? Que tipo de pessoa? Você pode escolher. Terceiro e último. Saber que o mundo não vai sentir pena de você. Mas você também não precisa se importar com a opinião do mundo. Você pode ser normal. Ao seu modo. Porque ninguém é normal. Entende? Você tem que ser... Como eu disse, acho que eu até disse no outro vídeo, você tem que encontrar alegria na sua vida. Porque as pessoas não vão entender você. Mas você pode se entender sozinho. Mas você não precisa impor uma vontade. Você não precisa falar, não, você vai me entender. Não. Seja humilde. Entende? Quando você começar a se entender, se aceitar, você vai entender o outro também. Você vai entender por que aquela pessoa não te entende. Entendeu? É isso. Eu convivo com pessoas direto assim. Eu já perdi vários amigos. Porque eles não me entendiam. Mas hoje, como eu tô, eu entendo eles. Eu entendo por que eles não me entendiam. Sabe, não é fácil. É um caminho muito difícil. Mas você consegue. Eu consegui. Eu tô aqui. Eu tenho que resolver muita coisa ainda. Muita. Demais. Mas eu tenho fé que eu vou conseguir. Eu tenho fé que você vai conseguir também. Bom, é isso. Essa foi minha infância. Foi muito boa. Fora alguns probleminhas, mas eu acho que eu consegui passar a mensagem. E no próximo vídeo eu vou contar como que eu usei as influências ao meu redor para me ajudar a moldar quem eu sou. Eu vou falar sobre seriados, vou falar sobre desenhos, músicas e
um pouco do que eu escrevo. Vai ser um prazer ter você comigo. Até a próxima.